Saudações esmeraldinas, parabéns ao Goiás Esporte Clube, parabéns à torcida, classificamos aí para a quarta fase, para as oitavas de final da Copa do Brasil, com uma vitória sofrida, mas vale sim a premiação excelente para o Goiás, mais de 3 milhões de reais, a conta realmente fica favorecida nesse sentido, né? Dá para criar um novo ânimo, de repente, até para a janela aí, alguma novidade, dá para pagar o salário de um jogador a mais para esse final de ano aí, né? Enfim, mas tenho críticas sim, tenho críticas a fazer, a gente faz esse vídeo aí um dia e meio após o resultado, por questão profissional, né? Ontem foi um dia muito corrido no trabalho, não deu para fazer como eu gostaria, logo depois do jogo, sempre que puder vamos fazer assim, mas o pós-jogo vem hoje, com as primeiras críticas aí que eu vou fazer diretamente ao treinador Márcio Zanardi. Tem muito mérito nessa conquista da vaga do Goiás, mas não precisava ser tão sofrido, né? Enfim, nós vamos colocar aqui então o porquê que eu estou dando essa opinião. A sua opinião vale tanto quanto a minha. Muita gente vai discordar do que eu vou dizer, até entre os amigos já teve discordância, mas eu preciso expor. É para isso que eu faço esse canal, para dizer o que eu penso, né, sobre o Goiás Esporte Clube e outros assuntos também. Então você que conhece o nosso trabalho, esse é o canal Verde 33, sabe que eu me chamo Helder Dias, e quem não conhece, seja muito bem-vindo por aqui. Se não for inscrito no canal, quem não for, se inscreva. Se você já conhece nosso trabalho, já deixe o seu like para não deixar para o final e esquecer, porque é muito importante para o nosso engajamento aqui nessa plataforma, né? Então, o que a gente precisa pensar sobre o jogo? Primeiro, a gente sente, antes de pensar, a gente sente uma alegria pelo Goiás ter classificado, como foi nos pênaltis, assim como em Bragança Paulista, novamente fora de casa. O Tadeu é o salvador da pátria esmeraldina, é o grande herói da classificação, não só pelas defesas que fez, mas também por uma defesa importante durante o jogo, né? Eu contesto ali no gol do Cuiabá. Eu acredito que ele poderia ter feito um papel melhor naquele lance, né? O Tadeu sai no cruzamento, no escanteio, e não consegue alcançar como deveria chegar, né, na bola. Então, para mim, foi não digo uma falha explícita, mas poderia ter saído melhor naquele lance. Mas depois ele compensa com juros de agiota a atuação nesse lance, nos pênaltis que defendeu, 2 pênaltis, o outro também ele foi muito bem. E o jogador adversário, quando vê uma sequência de defesa do goleiro, vamos dizer, 2 pênaltis defendidos, o terceiro que vai bater, a tendência é que ele já vá muito preocupado com o que vai acontecer e tente tirar ao máximo a bola do alcance do goleiro. E no caso, o atacante, o batedor, aliás, tentou tirar ao máximo e tirou muito. A bola bateu na trave e o Goiás conseguiu por 3-1 reverter uma desvantagem nos pênaltis, porque Rafael Gava, que é um bom batedor, errou a sua penalidade, sua cobrança, e depois a sequência de 3 erros do Cuiabá. E o Goiás conquistou a vaga. Falando sobre o jogo em si, eu penso que muita gente vai pensar que o Márcio Zanardi recuou demais o time. O Goiás não precisava ter recuado tanto. O Goiás poderia ter jogado, não digo de igual para igual, mas de uma forma mais paritária contra o Cuiabá. O Cuiabá é um time que tem um elenco melhor, a gente já falou disso aqui no vídeo passado, quem quiser voltar aí. Quem é quem, o Cuiabá ganha do Goiás, né? O Goiás tem alguns bons valores ali, né? Mas, por exemplo, Tadeu e Walter, pra gente que é torcedor do Goiás, o Tadeu é bem melhor, né? Pode ser, mas num comparativo neutro, a disputa é bem mais parelha, né? O Walter jogou pelo Corinthians, foi reserva do Cássio durante muito tempo, é um goleiro experiente e competente. E o Tadeu é um dos 3 melhores jogadores do Goiás. E aí por aí você tira o nível dos outros jogadores. Então o Cuiabá é um time de Série A, apesar de estar na lanterna, não merece estar na lanterna pelo futebol que jogou contra o Goiás, pelo futebol que vem jogando desde a chegada do Petit, o novo treinador. Vai se recuperar na competição, não vai ficar na lanterna, mas o Goiás poderia ter jogado mais. O mapa de calor da partida mostra bem isso.
no SofaScore você pode observar que o Goiás simplesmente fez um recuo total. O Goiás jogou praticamente dentro da própria área contra o Cuiabá, se defendendo. E o Cuiabá pressionando. O mapa de calor do Cuiabá é o espelho, é o oposto do espelho do mapa de calor do Goiás, né? Principalmente pelo lado direito do Cuiabá. Muita pressão. Mas o que vale no final das contas é que conseguimos a classificação. Não é? É isso que o torcedor em geral pensa. Eu, porque eu não sou apenas torcedor, também tenho que comentar, preciso dizer que o Goiás correu muito risco de perder essa classificação e não precisava ter corrido tanto risco. Por que eu digo que correu muito risco? Porque o Cuiabá faz um gol logo no primeiro tempo, que é invalidado por impedimento, e se faz aquele gol naquele momento, o jogo era outro. E aí poderia, se o Goiás continuasse na estratégia, o Goiás poderia tomar a virada nos 180 minutos, né? Levar mais um gol do Cuiabá e depois ter que correr atrás. E aí já é um outro esquema tático, tem que mudar tudo. Então achei um sofrimento desnecessário que o Zanardi impôs à equipe. Eu sei que ele tinha um esquema de jogo, eu sei que ele esperava que o Goiás pudesse fazer um jogo, de repente, fazendo vamos dizer assim, uma surpresinha de vez em quando no ataque para o Cuiabá, mas nem isso aconteceu. Quem vê os melhores momentos só vai ver o melhor momento do Cuiabá. Uma bola apenas que o Goiás chutou já no segundo tempo, plenamente defendido pelo Walter, sem nenhum perigo. Mais do que isso o Goiás não fez. O Goiás não ameaçou a meta do adversário. E o Tadeu foi obrigado a fazer uma grande defesa. O Cuiabá teve outras chances. Então foi um jogo muito deficitário nesse sentido do Goiás. O resultado foi excelente em termos de dinheiro, em termos de classificação, obviamente, e em termos psicológicos para a sequência da equipe, né? A moral do time sobe com uma classificação sobre um time de Série A. Né? O Goiás até o momento é o único time que ganhou de um clube de Série A. Quem pode repetir isso, salvo engano, o Operário de Ponta Grossa, que joga contra o Grêmio, mas é lá no Olímpico. É difícil, né? Tá toda essa celeuma do adiamento aí. E também o Ipiranga, que eu não estou lembrando do adversário do Ipiranga. Vocês, se puderem, me recordem. Não sei se é o próprio Internacional, acho que não. Mas são os dois adversários aí. O Inter, depois a gente podia até conferir isso aqui, mas não é o mote do vídeo, né? Mas enfim, o que eu sinto é que o Goiás ganha moral com isso, mas me preocupa um pouco, me deixou com uma pulga atrás da orelha a forma como foi obtida a classificação. Foi emocionante, tiveram os pênaltis que deixaram o Goiás numa situação motivacional muito boa, até mesmo para a sequência da Série B, isso impacta também, né, a moral que o time ganha, como eu já disse. Mas eu fico pensando, será que o Zanardi repetiria esse jogo novamente? Supondo que o Goiás pegue um adversário, vamos dizer, como o Atlético, e ganhe 1-0 na Serrinha. Aí vai jogar no Ascioli pela sequência da Copa do Brasil e vai com esse mesmo esquema. É lógico, cada adversário é um, mas assim, eu preferia muito mais o Goiás propondo um pouco mais de jogo. Não precisa se jogar tendo o resultado nas mãos, não estou dizendo isso. Mas eu me preocupo muito com um time que recua tanto. Eu me preocupo com isso porque acho que é uma postura que chama muito, é uma postura muito arriscada, que se leva um gol vai ter que correr atrás. O Goiás, por incrível que pareça, depois que sofreu o gol, o Goiás adotou a postura que para mim deveria ter sido a do jogo inteiro. O Goiás saiu mais um pouco o jogo e ofendeu mais, que olhar no mapa, aí não no mapa, mas no gráfico da intensidade, que também está no SofaScore, está nos links aqui, eu sempre coloco isso, eu não aviso, mas quem entrar aqui na descrição do vídeo vai ver sempre o link dos melhores momentos do jogo e do gráfico de scouts e estatísticas. Então entra e depois confira isso aí para você. Vai ser interessante para quem gosta de scout, para quem gosta de ver como fazer essa leitura do jogo dessa forma. Vai perceber que nesse momento que o Goiás sofre o gol, a intensidade do jogo muda do Cuiabá para o Goiás. Então fica lá as barrinhas do lado do Goiás. E durante o jogo praticamente todo, elas estiveram do lado do Cuiabá.
enfim, não precisava então, porque o Goiás não é time para sofrer sufoco do Cuiabá o tempo todo, apesar de ser um time, como eu disse, um time de Série B, um time que tem elenco, um bom elenco para a Série B, mas o elenco do Cuiabá é mais qualificado, está na Série A, tem mais dinheiro para manter esse elenco lá. Embora o Goiás tenha jogado com o elenco de Série B o campeonato da Série A do ano passado, né? Não foi a opção do Cuiabá, nem no ano passado e nem nesse. O Cuiabá tem um elenco bom. Agora, para a sequência, vamos jogar lá em Florianópolis contra o Avaí, depois contra o Sport em casa. São uma sequência pesada. O primeiro jogo já foi dessa sequência, eu já conto esse jogo do Cuiabá, depois ainda tem Curitiba, pela frente tem Santos. E vem por aí. Eu queria, por fim, comentar aqui o lance do jogo do Santos ontem, né? Santos e América. Um gol polêmico, o primeiro gol. Um gol em que a gente discute o fair play no futebol. Para mim, o futebol sem fair play perde a razão de existir. O esporte sem fair play, né? O esporte é uma metáfora civilizada da guerra, né? Então, até na guerra você tem ética. No futebol não seria diferente. Você está ali para derrotar o adversário, né? E quando você precisa derrotá-lo com dignidade, o adversário podendo se opor. Quando alguém se lesiona no esporte, ele perde essa condição, né? Então imagina a situação do goleiro ali, do João Paulo. Ele se machuca no lance, ele tem o domínio da bola, ele consegue tirar o adversário, o Marcelo, né? O Renato, perdão, Renato Marques, o jogador do América. E aí ele vai jogar. Quando ele vai chutar a bola, ele sente o tendão e não consegue chutar a bola. Não é que ele errou a bola, não. Ele sente antes de poder chutar, não dá conta de chutar, cai. E aí o Renato volta, depois de ter sido tirado da jogada do goleiro, mas ele volta, pega a bola e joga dentro do gol. Eu acho até que ele não percebeu que o goleiro... Para mim, talvez ele tenha percebido que tinha tido um erro do goleiro, e não que o goleiro tenha se machucado. E aí ele faz o gol, né? Não percebeu a contusão. Então, eu não culpo o jogador, mas eu acho que a sequência poderia ter tido um fair play, né? Eu acho que faltou da parte do América, quem sabe, fazer um gol contra, né? Poderia ser, muita gente vai discutir, não, mas isso é do jogo. Eu acho que foi um acidente de jogo também, a gente pode colocar assim, né? Foi um acidente que aconteceu, e aí a partir disso é opcional não ter ou não ter essa devolução do ponto, né? O Santos optou por não, ou o América, perdão, não optou por não devolver. Acabou ganhando o jogo de 2-1, mas ficou uma coisa meio amarga, né? Qual que é a opinião de vocês? Eu, por mim, para mim, né, eu acho que ali o erro foi do juiz, porque quando o goleiro machuca, imediatamente, se ele não tem condição de jogo, o árbitro tem que parar, e ele não parou. Porque também foi muito rápido, até o árbitro Wilton Sampaio, né? Árbitro experiente, mas não apitou. Depois que a bola entrou, passou a linha do gol, não tem mais volta. Então, fica aí para vocês comentarem também isso. Goiás joga nesta segunda, vamos ver o que vai dar lá em Florianópolis. A gente comenta depois. Um abraço, até lá.